Seja bem-vindo de volta, eu sou a Tati Machado e hoje vamos falar sobre ser gorda e como a palavra gorda não é palavrão. Como vocês sabem, falar da vida de uma pessoa gorda é um tema muito frequente aqui no canal. Provavelmente porque eu sou gorda, provavelmente. Mas porque eu acho que esse é um tema que a gente fala e tem sempre alguma coisa a falar. Eu, inclusive, estou vestindo a camisa escrito Gorda Sim, que é do vídeo mais popular aqui do canal, que eu vou deixar aqui nos cards se você quiser assistir. E hoje eu vim falar sobre como a gente tem que se apropriar da palavra gorda. Como a gente tem que usá-la pra si e pegá-la. Eu não sei se vocês já assistiram todos os vídeos aqui no canal, tomara que sim, mas tem um vídeo onde eu falo de um clipe em que tem uma mulher gorda, sem usar a palavra gorda necessariamente, e sobre como algumas pessoas defendem isso, né? De não usar a palavra gorda, de não precisar levantar uma bandeira. Mas eu acho que sim, precisamos. E o motivo é que a palavra gorda ainda traz muito sofrimento e ainda traz muita dor e ainda vem acompanhada de muita maldade, sabe? Eu acho que a gente precisa acabar com isso, porque quando a gente pega uma palavra e a gente se apropria dela, o outro perde a capacidade de nos machucar com essa palavra. Porque a gente gosta da palavra, a gente assume a palavra, a gente veste a camisa literalmente dessa palavra. Então, quando eu era mais nova, eu lembro que ser chamada de gorda era uma coisa muito ruim pra mim, era tipo o fim do mundo. Porque nunca ninguém dizia que eu estava gorda com um sorriso no rosto. Geralmente as pessoas estavam acusando, elas estavam tentando me machucar, elas estavam colocando outros significados na palavra, como não ser desejável, como ser feia, como ser menos digna. Então, assim, ser chamada de gorda na minha adolescência foi um problema enorme. E eu não entendia que ser gorda não era uma coisa ruim. Porque muito pouco se falava disso. Inclusive dentro da família, dentro do colégio, dentro dos ambientes em que a gente frequentava, era comum ter piada de gordo, era comum as pessoas palpitarem sobre o seu corpo, mesmo se você não tivesse pedido opinião. Era comum seus pais quererem que você mudasse o seu corpo, preocupados com a sua saúde, às vezes preocupados de verdade, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes preocupado porque você não estava dentro de um padrão, era difícil achar roupa pra você, você era alvo de bullying, então se você emagrecesse seria tudo mais fácil. E a gente precisa, na verdade, fazer o pensamento inverso. A gente tem que tirar da palavra gorda esse significado ruim. A gente tem que se apropriar e ter orgulho de ser como a gente é. Eu tô num momento de reflexão muito grande da minha vida. E todos os dias eu agradeço pelo corpo que eu tenho. Eu agradeço pelas duas pernas, pelos dois braços, pelo tronco, pelos olhos, pela boca, pelo nariz. E eu sei que o meu corpo não é perfeito, não só externamente como internamente. Eu sei que ele tem defeitos, mas eu não posso odiá-lo, porque se eu odiar esse corpo, o processo de viver dentro dele vai ser mais difícil. E eu quero viver muito bem comigo mesma. Eu quero falar para as meninas mais jovens que tá tudo bem ser gorda, que isso não é um pecado, que você não vai morrer, que as pessoas, elas são cruéis sim, mas existe assim um certo limite, sabe? Existe até onde você permite que elas sejam cruéis. Se você acha que ser gorda é a pior coisa do mundo, reveja seus conceitos. Principalmente se você é magra, se você nunca se colocou na pele de uma pessoa gorda. Muitas pessoas magras, elas são gordofóbicas sem se darem conta. Às vezes a gente sai para um restaurante e vai comer alguma coisa e aí a pessoa fala assim, não vou comer isso não, senão eu vou ficar gorda. Como se ficar gorda fosse a pior coisa que pudesse acontecer a ela. E não é. Sabe? Eu sou gorda e vai por mim, não é a pior coisa do mundo. E a gordofobia, ela tá tão entranhada nos discursos que as pessoas falam absurdos. Como, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, alguns talvez saibam, eu tenho síndrome do intestino irritável e é uma doença que às vezes me destrói, sabe? Às vezes, como foi o caso nesse final de ano, eu preciso dar uma pausa e parar um pouco da minha vida para conseguir me cuidar. E ela me causa muitas dores, ela me causa muitos transtornos. Eu vivo em dietas alimentares loucas
Enfim, é uma doença difícil de conviver. E aí, certa vez, uma pessoa soube que eu tinha essa doença, ela falou, ai, que bom, pelo menos você emagrece. Eu queria ter essa doença. E eu fiquei... O quê? Sabe? Eu daria tudo pra não ter essa doença. E tem alguém que gostaria de ter essa doença porque acha que ela supostamente emagrece. Isso é um absurdo. A doença, na verdade, não emagrece, muito pelo contrário. As medicações que você tem que tomar, elas engordam, algumas. E muitas vezes você fica tão inchada que você não consegue perder peso. Mas mesmo que perdesse peso, esse discurso continuaria sendo absurdo. Continuaria sendo, assim, um horror. Porque essa pessoa ela é tão gordofóbica que ela nem se preocupou em mascarar o discurso dela com a falsa preocupação pela saúde do gordo, né? Então, assim, eu vim trazer pra vocês uma sugestão, uma dica de um livro que vai ajudar muito nessa coisa de entender que gorda não é um palavrão e que ser gorda não é a pior coisa do mundo e que dá pra ser feliz, dá pra se amar sendo gorda. É claro que eu já falei de outros livros aqui, né? Inclusive o meu Poder Estrangeiro, mas é um livro de ficção e dessa vez é um livro autobiográfico, que é esse maravilhoso Gorda Não É Palavrão, da Flúvia Lacerda. A Flúvia, pra quem não sabe, é a primeira, não sei se ela é a primeira, mas ela é uma das maiores modelos plus size do Brasil, assim, ela é muito famosa e ela é uma inspiração não só pra mim, mas para todo mundo que acompanha esse universo das gordas e das modelos e das plus sizes, enfim, chamem como vocês quiserem. Inclusive eu já falei indiretamente da Flúvia aqui em um vídeo, eu vou deixar linkado aqui em cima, que foi o Gorda na Playboy. E a Flúvia foi a gorda que estampou a Playboy. E ela é uma mulherão da porra, né, gente? Então, assim, esse livro eu recebi da Editora Paralela. Muito obrigada, Editora Paralela, eu amei o presente. E eu li basicamente em algumas horinhas. Eu sentei de noite pra ler. E eu só sosseguei quando eu cheguei na última página do livro. E eu pensei, gente, por que esse livro não foi publicado na minha adolescência? Eu teria ficado tão mais feliz e tão mais tranquila se eu soubesse que gordo não era um palavrão, se eu soubesse que dá pra ser feliz e dá pra se amar do jeito que se é. Então a Flúvia, ela é muito maravilhosa, ela é uma inspiração muito grande. E esse livrinho aqui, ele é pequenininho, mas ele traz um conteúdo gigantesco que com certeza vai ajudar muitas mulheres pelo Brasil a se entenderem, a se amarem, a terem um relacionamento saudável com o seu corpo. Ter um relacionamento saudável com o seu corpo não significa que você tem que ser fitness, que você tem que malhar feito uma doida, só comer batata doce e frango, não! Ter uma relação saudável com o seu corpo significa encontrar equilíbrio. Não precisa ficar louca atrás de dietas, não precisa também ser a louca do fast food, você encontra um equilíbrio e aí você fica bem consigo mesmo, sabe? Então esse livro é muito incrível nesse sentido e eu acho que todo mundo que quer saber mais sobre o assunto, que busca inspirações, precisa ler e conhecer. Além disso, eu sigo a Flúvia nas redes sociais e ela é uma mulherão assim pra gente admirar e falar, puta, que mulher bonita. E, gente, sério, esse livro é uma inspiração porque a história dela, a história de vida dela não é tão fácil quanto parece e não tem todo o glamour que a gente às vezes acha que tem por causa das fotos incríveis, sabe? Existe uma história de uma mulher muito guerreira, de uma mulher muito batalhadora e de uma mulher que, ao contrário da maioria de nós, nunca sofreu nenhum tipo de preconceito por causa do seu corpo, sabe? Então, é uma história diferente. Ela fala, nossa, eu nunca imaginei que outras mulheres que têm um corpo parecido com o meu passassem ou sofressem com isso, sabe? E eu tenho uma relação tão boa comigo que eu quero compartilhar essa relação com o mundo. Então, Gorda Não É Palavrão é um livro muito necessário, é um livro que merece ser lido, merece ser compartilhado e por isso está aqui no canal. Então eu quero falar pra vocês que leiam o livro, que venham me contar o que acharam e vamos, por favor, nos apropriar da palavra gorda, que não é palavrão, não é defeito, não é xingamento e a gente precisa se amar do jeito que a gente é, sendo gorda, magra, alta, baixa, enfim, do jeito que for. E se a gente quiser muito mudar alguma coisa na gente, que a gente mude, mas pela gente e não pelos outros, não para se encaixar num padrão ou num estereótipo. Eu quero muito saber o que vocês acharam desse livro, Gorda Não É Palavrão, o que acharam desse vídeo também.
Esse é um tema frequente aqui no canal e vai continuar sendo frequente, sabe? Se a gente precisar gritar gorda não é palavrão, a gente vai continuar gritando. Até que a pessoa do outro lado entenda, até que ela absorva, entendeu? Porque é difícil, né? A gente cresce enraizado, cheio de preconceito. Ninguém nasce com preconceito, a gente é ensinado a ter preconceito e a gente aprende a ter preconceito com gordo, a gente aprende a ter preconceito racial, a gente aprende a ter preconceito com aquilo que é diferente, com aquilo que foge do padrão. E, gente, é como eu sempre digo, padrão é uma palavra chata, é um tédio, ninguém deveria querer ser padrão, não é mesmo? Então é isso, gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para conferir tudo que tá rolando por aqui. Beijo muito grande e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tem uma sirene. Como eu não sei se o microfone capta essa sirene, eu vou esperar assim um segundinho.